Vamos encher essa casa de adoração. Vamos encher essa casa com a presença do Espírito Santo. Comece a entregar a Deus agora a sua adoração. Abra sua boca. Comece a falar com Ele. Abra sua boca agora. Comece a adorar a Deus. Comece a entregar a Ele aquilo que você veio adorar, aquilo que você veio trazer. Vamos. Coloque intensidade na sua voz. Vamos. 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 Pode aplaudir ao Senhor com bastante alegria? Pode ser mais forte? Amém. Tome o seu lugar, fique à vontade. As crianças de 3 a 11 anos, acompanhe a tia Rogéria para a salinha. Todas as crianças. Antes de mais nada, para aqueles que estão se perguntando: cadê o missionário? Cadê a missionária? Eles estão de férias. Foram para Acapulco. 25 anos sem tirar uma férias, irmão. Não é possível que o tanto que eles se entregam para cuidar de nós, que eles não mereçam tirar pelo menos uns 4 dias de férias, né? Todo mundo trabalha, tem férias, não tem? Assim, não é aquele negócio também que se diga férias. Um mês de férias, né? Mas nós estamos incumbidos de dar continuidade a tudo aquilo que eles têm feito, em todo esse tempo. E eu quero já pedir aos irmãos, aquele que der mais glória a Deus aí vai ganhar um lanche no final, amém? Me ajuda. Vamos lá. Calma. Essa aí tá com vontade de comer já, hein? Vamos lá. Deus, ele tem ministrado uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Atos 20. Abre, por favor. Rapaz, o povo tá rápido, não tá? Atos 20. Mas antes de começar, vire para quem está do seu lado e diga para ele: esse não é o seu fim. Diga mais uma vez para ele. E diga só mais uma coisa: então, não se distraia. Diz isso para ele mais uma vez. Não se distraia. Teve uma vez, quando eu era pequeno, ainda criança, que coisa de menino empinando pipa. Aí a rua da minha casa praticamente era um quarteirão inteiro, que era a casa do meu pai, a casa do meu avô
e a casa de um amigo do meu pai que era próximo. E eu saí dessa casa com a pipa. Quem é que já soltou pipa? Soltando pipa, mais coisa de menino, um pedacinho de linha. E do jeito que eu vim aqui, ó, só, ó, e soltando pipa e olhando para trás e correndo para frente. E vai eu correndo, até que olhando para cá eu só, bum. Quando eu olho, eu caí dentro de uma fossa aberta. E não é nem escapei fedendo. E eu só lembro que eu gritei e ficava gritando para alguém me ajudar. Eu ali cheio de destroços. E eu gritando, até que, como era perto de casa, os vizinhos ouviram, chamaram meu pai, me ajudaram, me tiraram da merda, literalmente. Mas isso aconteceu porque eu estava correndo, mas estava distraído. Eu estava correndo para frente e estava olhando para trás. Então, eu estou aqui, ó, e felizão, criança mais feliz da terra, com a pipa até da merda, literalmente. E aonde eu quero chegar com isso? Vamos ler Atos 20, começando do 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até... Coloca na versão NVI, por favor. NVI. Tem aí? Senão eu leio o meu. Ah, foi. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Próximo. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Só até aí. Volta agora lá no 7. Essa história, Paulo, ele estava em uma de suas viagens e ele mandou primeiro os seus discípulos, aqueles jovens que o acompanhavam, ir à frente e organizar um lugar para que Paulo pudesse pregar o evangelho. Então Paulo, depois dos seus discípulos terem organizado tudo, ele vai e chega lá, já está tudo pronto, tudo organizado, e Paulo começa a falar, começa a pregar, e vai até meia-noite. Paulo fala, se deixasse, Paulo falava o dia inteiro. Parece o meu pastor. Aproveitar para queimar ele enquanto ele não está aqui. Está gravando? Vixe. É brincadeira. E Paulo pregou, e nós podemos dizer que Paulo, ele estava fazendo uma célula, porque os discípulos foram à frente e organizou um lugar, uma casa, um ambiente de uma casa, para que ele pudesse pregar o evangelho. Então, isso significa que enquanto Paulo falava, as pessoas estavam sentadas ouvindo ele pregar. Paulo estava ali fazendo uma célula, igual muitos aqui fazem. Quem aqui nunca participou de uma célula? Alguém? Nunca foi em uma célula nossa? Ou não está fazendo parte de uma célula? Ó, 1, 2, 3. Aí, pastores, tem gente que não está em célula, viu?
Paulo ele estava praticamente fazendo uma célula. E naquele lugar tinha um jovem chamado Eutico, nome bonito, que estava sentado em uma janela. Coloca o 8. Ele estava sentado em uma janela. Anotem isso, você que anota a mensagem. Janela é lugar de distração. Fala para quem está do seu lado isso. Janela é lugar de distração. E aquele jovem estava sentado naquela janela, ouvindo Paulo pregar. Só que quem fica na janela, quem aqui já viajou de avião ou de ônibus, de carro, sabe que quem está na janela tem uma visão privilegiada do que acontece lá. Todo mundo que viaja de avião, ninguém quer ir no corredor. Por quê? No corredor você só vê quem está babando, você vê o povo passando, esbarrando em você. Agora quem senta na janela foto, porque ele tem uma visão privilegiada, ele tem paisagens, ele tem muitas coisas que ele pode ver. Só que quando você está olhando para a janela, você esquece do que está acontecendo aqui dentro. Enquanto você está olhando para a janela, pode passar um monte de gente que você não vai ver. E aquele jovem estava sentado à janela, enquanto Paulo estava pregando. Então nós podemos dizer que ele estava talvez distraído, olhando do lado de fora. Ele estava vendo quem passava lá embaixo. E ele estava distraído, porque ele estava sentado na janela. E logo em seguida diz, no 9, o jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, ele adormeceu. Diga isso, adormeceu. Aquele jovem, ele foi vencido pelo sono. E talvez ele sentiu sono por uma coisa natural. Talvez ele trabalhou a semana inteira, ou saiu direto do trabalho para aquela célula, para aquele culto, e sentado na janela ali, naquele lugar confortável, ele descansou e então dormiu. Porque quem fica sentado na janela, ele está sujeito a estar confortável, porque sentar na janela é melhor. Muito melhor você estar sentado à janela. Mas sentar na janela te faz se distrair e te deixa confortável a ponto de você dormir. E talvez ele, cansado de um dia pegado no serviço, no trabalho, enquanto Paulo estava pregando, ele foi vencido pelo sono. Ele deixou o fofinho pegar na orelha dele assim, ele, rapaz, isso aqui tá bom. E ele dormiu. Só que ele, sentado à janela, estava no terceiro andar. Então imagina um cara sentado na janela no terceiro andar, pegando no sono. Esse cara estava com sono. Não é aquele soninho que você sente enquanto está alguém falando, aquela palavra chata que você está falando assim, ai, não vejo a hora de acabar logo isso. Não, ele estava cansado, ele estava com sono, porque para o cara no terceiro andar cochilar na janela, ou ele estava muito cansado mesmo, ou ele é doido. Ou é um ou é outro. Mas pelo sono que ele teve, sentado à janela no seu conforto, ele caiu. Ele caiu. E naquele momento em que ele cai, logo em seguida, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar.
Presta atenção nisso. Quando o levantaram. Então imagina comigo um rapaz que estava dormindo lá no terceiro andar e ele caiu do terceiro andar. Não foi de uma cadeira. Ele caiu do terceiro andar e quem estava lá em cima correu para poder ver o que aconteceu com ele. E imagina um cara que caiu, aí o povo vai lá e pega e faz o quê? Não, vamos levantar ele. O que é que isso significa? Que apesar dele ter caído, ele não parecia estar morto. Porque se alguém está morto de verdade, você não vai tentar levantar ele. E o engraçado é que o livro de Atos, ele é escrito por Lucas, que era um médico. Então eu acho que ninguém é melhor do que um médico para saber se alguém está morto ou não. E mesmo assim, Lucas ele não dá detalhe nenhum daquele jovem de parecer que ele estava morto. Apesar dele ter caído, ele estava no chão, mas ele não parecia estar morto. Ele não parecia ter morrido. Por isso as pessoas foram tentar levantar ele. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos na igreja, estamos sentados ouvindo a palavra de Deus, mas mesmo assim conseguimos ser vencidos pelo cansaço, pelo sono, por tudo que acontece lá fora. E tudo isso te possibilita de morrer dentro da igreja. Diga misericórdia. Tudo isso te possibilita de morrer mesmo dentro da igreja. Porque quando você não cuida da sua vida lá fora, a primeira coisa que você faz quando você tem um problema lá fora é o quê? Vou sair do grupo da igreja. Como se fosse resolver. Não, sair do grupo da igreja agora, acabou meus problemas. Quando você não cuida da sua vida lá fora, hoje eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou para a igreja porque eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha mãe, minha mulher me estressou, meu marido me estressou, então eu não quero saber de olhar para a cara de ninguém hoje. E você começa a descansar, e você começa a relaxar, e é aí que você começa a morrer sem perceber. Então, quando você não cuida da sua vida fora da igreja, isso possibilita de você morrer dentro da igreja. Eutico, ele morreu dentro da igreja, dentro de uma célula, dentro de um ambiente em que era pregado o nome de Jesus. E ele morreu. E nesse momento em que Eutico morre, mesmo sem parecer estar morto, Paulo, sendo usado por Deus, cheio do Espírito Santo, coloca o 10, por favor. Depois de terem tentado ajudar ele, estando morto, mesmo sem parecer estar morto, Paulo agora vai ajudar ele. Paulo lá em cima pregando, ministrando, agora ele desce. E no momento em que ele desce, o que é que ele faz? Diga, ele se inclinou. Paulo, imagina um jovem no chão. Paulo se inclinou para pegar aquele jovem. Ele se inclinou sobre o rapaz. Isso significa que Paulo não só encostou a mão nele, não. Paulo se inclinou sobre ele. Paulo colocou o seu corpo sobre aquele jovem e o abraçou ali no chão. Paulo se inclina sobre ele, ainda no chão, e diz àquelas pessoas que estavam em volta: ei,
Ei! Não fiquem assustados. Ele está vivo. Mas em qual momento daquela história, em qual momento daquela situação aquele jovem recebe a vida? Ele estava morto no chão e Paulo deita sobre ele e dá um abraço. E naquele momento, aquele jovem volta a viver. Eu creio que nós fomos chamados, nós fomos levantados os Paulos dessa geração para abraçar os Euticos que estão mortos. Nós fomos chamados para abraçar aqueles que morreram, mesmo sem parecer que estão mortos. Quantas pessoas que estão do nosso lado e nós não conseguimos ver que aquela pessoa está morrendo. Quantas vezes tem alguém do nosso lado dentro da nossa casa e nós não conseguimos observar que aquela pessoa está morrendo, porque muitas vezes aquela pessoa está sorrindo, brincando, ela está alegre, mas algo nela está morrendo. Então, anote isso para você entender. Eutico morreu dentro da igreja. Por que ele morreu? Porque ele se distraiu sentado na janela. Porque quando você se distrai, a distração te leva ao sono, e o sono te leva à morte. Misericórdia. Então, quer dizer que se eu morrer, se eu dormir, eu morri? Não, calma aí, gente. Mas a distração, ela te coloca em uma zona de conforto. O sono, nós podemos dizer que é um lugar de conforto, de descanso, onde você se assenta aquele conforto e você relaxa, e você começa a morrer sonhos, projetos. Mas hoje nós viemos declarar vida àquelas pessoas que estão mortas, vida àquelas pessoas que morreram sem nós percebermos. Mas Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres de Deus para levar vida e vida em abundância. Você crê nisso? Hoje nós vamos declarar vida sobre essas pessoas. E eu quero compartilhar com vocês, eu estava na introdução, eu quero compartilhar com vocês 3 pessoas que estavam mortas. Anote, a primeira pessoa, o filho da mulher samaritana. Abre para mim em 2 Reis 4. Segunda Reis 4. Vamos lá, vocês podem ler? Sim? No 3, 1, 2, 3. Perdão, é 4:18. Não é o primeiro. Agora 4:18, agora sim. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
Ponto. Só até aí. Agora nós vemos a história de uma mãe em que o profeta Eliseu declarou sobre aquela mulher. Era o sonho daquela mulher se tornar mãe. O sonho dela era ser mãe. E no momento em que ela recebeu a palavra em que ela iria ser mãe, se passou o tempo, o filho dela cresceu, e agora a história conta que o filho dela estava com o pai no campo com os ceifeiros. O que é que significa isso? Ele estava trabalhando. Diga isso, ele estava trabalhando. E no meio do seu serviço ele começou a sentir uma dor de cabeça e gritou ao seu pai: pai, pai, minha cabeça dói. E o pai fala para o servo: leva ele para a mãe dele. Tira esse menino daqui. Leva esse menino para a mãe dele. E quando ele chega até a mãe, dá meio-dia, o menino morre. Agora imagina aquela mulher. Imagina aquela mulher que Deus usou o profeta Eliseu para dizer a ela que ela iria ser mãe. Deus usou o profeta Eliseu para dizer àquela mulher: o seu sonho vai se realizar. Aquilo que você tanto queria vai acontecer. E agora ela vê o sonho dela morrendo. Ela vê o sonho dela morrendo. E ela pede para um dos seus servos para ir correndo até Eliseu. Eliseu não estava mais lá. Ela manda um profeta correndo e diz: coloque um jumento, ajeita um jumento para mim, que eu vou até o homem de Deus. Ela fala: coloca um jumento para mim, que eu vou até aquele homem de Deus. Porque ela sabia que o mesmo Deus que prometeu para ela realizar aquele sonho, Ele era fiel para cumprir e para ajudar ela a manter aquele sonho. Então, quando o sonho dela morre, ela não fica abatida naquele lugar. Ela não fala: pronto, agora acabou. Ó céus, ó vida, acabou tudo, agora eu não tenho mais nada, acabou a minha vida. Ela se lembra de quem prometeu a ela aquele sonho. Coloca no 22. Ela disse: chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Ela sabia que aquele homem era de Deus. Então, quando a vida dela deu tudo errado, a primeira coisa que ela pensou: eu preciso ir até o homem de Deus. Porque quando tudo está dando errado, Deus, Ele sempre vai levantar alguém para ministrar vida sobre você. Quando os seus sonhos parecem não ter mais vida, não ter mais realização, acabou, Deus sempre vai levantar alguém cheio do Espírito Santo para declarar vida sobre você. Coloque no 34. E agora Eliseu volta até aquele lugar onde aquele jovem estava morto. Aquela mulher pegou o seu filho e colocou na cama em que Eliseu dormia.
E agora, Eliseu chega àquele lugar e vê aquele menino morto, deitado na cama. E olha o que Eliseu faz. Eliseu, ele subiu na cama e fez o quê? Tem alguém aqui? Eliseu fez o quê? Diga, Eliseu se deitou. Eliseu deitou sobre aquele menino. E olha o que é interessante, que Lucas ele faz questão de deixar bem claro, pondo a boca na direção da boca do menino, os olhos na direção dos olhos dele e as suas mãos na direção das mãos dele. Eliseu coloca olho com olho, boca com boca e mão com mão. O que isso quer dizer? Olho com olho é estar na mesma visão. Olho com olho é estar na mesma visão, no mesmo direcionamento. Boca com boca é o poder da adoração, o poder da palavra. E mãos com mãos significa propósito. E sobre aquele menino, preste atenção nisso, aquele menino estava morto, e Eliseu se deita sobre ele, olho com olho, boca com boca e mão com mão. E a Bíblia diz, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. 35. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. No momento em que Eliseu se deita sobre aquele menino, o corpo dele começa a se aquecer. Isso significa que pessoas que estão sozinhas, elas esfriam. Pessoas que querem andar sozinhas, elas esfriam. E existem 3 características de uma pessoa que está morrendo. A primeira dela, ela não está na mesma visão. Uma pessoa que está morrendo espiritualmente, ela não está na mesma visão que a sua liderança. Uma pessoa que está morrendo financeiramente é porque não está na mesma direção, não está na mesma visão que quem ela tem como referência está. Segundo, ela deixa de adorar. Uma pessoa que está morrendo espiritualmente, automaticamente ela deixa de adorar a Deus. Ela não tem tempo mais para orar. Ela não tem tempo mais para ler a palavra. Ela não tem tempo mais para falar de Jesus. E a segunda coisa que uma pessoa que está morrendo tem como característica é perder o propósito. Ela se esquece do porquê que ela está vivendo. Ela se esquece do porquê que ela nasceu. Então presta atenção, quando Eliseu se deita sobre aquele jovem, Eliseu coloca olho com olho, boca com boca e mãos com mãos. Sabe o que Eliseu estava mostrando naquele momento? E que Deus, Ele não veio simplesmente para te trazer vida, mas Ele veio para restaurar a sua visão. Ele veio para restaurar a sua adoração e veio para te colocar no propósito certo. Eu creio que nessa noite visões vão ser curadas,
adorações vão ser restauradas, propósitos vão ser restaurados. Quem crê nisso? Você pode dizer amém? Eliseu quis dizer: eu não vou colocar sobre você apenas a vida, eu não ministro sobre você apenas a vida, eu restauro a sua visão, eu restauro a sua adoração, e eu restauro o seu propósito. Eliseu sabia que uma pessoa morta, tanto espiritualmente quanto fisicamente, ela perde sentidos. Você perde a unção, você perde o poder da adoração, porque você deixa de adorar. Mas se coloque, abre o seu coração para receber a vida que Deus tem para você hoje. E agora nós chegamos até a terceira pessoa. Abre para mim 1 Reis 17. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Só até aí. Perdão, eu disse que era a terceira pessoa, mas é a segunda ainda. Agora nós se deparamos com a história do filho da viúva de Sarepta. Aquela mulher tinha acabado de viver o milagre do azeite na botija. Elias diz para ela: faça um bolo para mim. E ela diz: meu senhor, eu não tenho nem o que comer, o que eu tenho eu vou comer e morrer. E Elias: faça para mim, mulher. E ela pega e faz o bolo para ele. E no momento em que ela está fazendo, começa a aparecer azeite, e o azeite não se acaba, até que se acabaram todas as vasilhas vazias. E aquela mulher viveu o auge do milagre sobre a vida dela. Então nós podemos dizer que aquela mulher tinha acabado de viver a melhor fase da vida dela, e pouco tempo depois o seu filho morre. E a primeira coisa que aquela mulher faz quando o seu filho morre, ela vai até o homem de Deus. Ela vai até o homem de Deus, o mesmo em que profetizou a ela no azeite na botija. Ela sabia que Elias era o homem de Deus. Mas a primeira coisa que ela faz quando ela se encontra com Elias é dizer: ó homem de Deus, o Senhor veio aqui para me lembrar do meu pecado. O Senhor veio aqui para me lembrar de tudo que eu fiz de errado e trazer desgraça sobre a minha vida.
nós vemos uma pessoa em que na primeira situação em que a vida dela está dando errado, ela até vai no lugar certo, só que com seu coração na intenção errada. Ela coloca a culpa daquele sonho que morreu sobre Elias. O Senhor veio aqui só para matar o meu filho? O Senhor não era homem de Deus? E agora você está fazendo isso comigo? Que show da Xuxa é esse? Ela quer colocar a culpa do problema dela em cima de Elias, em cima daquele homem de Deus. E quantas pessoas nós vemos que não conseguem reconhecer que está errada, reconhecer que se está vivendo algo na sua vida, é porque ela errou, porque ela agiu de uma forma errada, e ela quer procurar alguém para colocar a culpa naquilo. Não, a minha empresa quebrou porque fulano me roubou, porque fulano não me ajudou, porque se ele tivesse me ajudado, eu tinha conseguido. Eu não passei na prova porque fulano não me ajudou em nada. Eu não consegui isso porque fulano, é culpa dele. Se não fosse ele, eu tinha conseguido. E ela chega para o homem de Deus e quer colocar a culpa sobre ele. O Senhor veio aqui para matar o meu filho, mas o Senhor não era homem de Deus. E Elias, cheio do Espírito Santo, ele vai até a casa daquela mulher, onde ele também estava hospedado. E onde aquele jovem, volta o 20, onde aquele jovem estava? Coloca o 20, por favor. Isso. Então clamou-se. Coloca o 19. Elias disse àquela mulher: dê-me o seu filho. E ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em sua própria cama. 20. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxesse também desgraça sobre essa viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela. Então ele se deitou. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e o clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele reviveu. O que é de interessante nessa história, em que Elias, quando ele pega o menino do colo daquela mulher, ele leva o menino até o seu quarto onde ele estava hospedado, ele deita o menino sobre a cama, e agora, puxa, é o meu. E agora ele se deita sobre aquele menino. Elias se deitou sobre ele. E Elias clamou ao Senhor: ó Senhor. O Senhor trouxe desgraça sobre a vida dessa mulher. O Senhor viu o que está acontecendo sobre essa mulher. O Senhor viu que ela me hospedou na casa dela. Faz voltar a vida a esse jovem. Então Elias se deita sobre ele, e o jovem voltou a viver. Aonde nós vamos chegar com isso?
Anote isso se você puder, preste atenção. O remédio para quem está morto é estar coberto por alguém cheio do Espírito Santo. A vida para quem está morto é estar coberto por alguém cheio do Espírito Santo. E eu creio que nesse lugar tem alguém aqui cheio do Espírito Santo para ministrar vida sobre aqueles que estão mortos sobre esse lugar. Eu creio que nesse lugar aquelas pessoas que entraram com o seu casamento acabado, com a sua vida espiritual morrendo, com a sua vida financeira morrendo, a partir de agora ela vai sair com vida. Nós vemos aqui na primeira história, Paulo, quando aquele jovem morreu, ele se deitou sobre aquele menino, ele cobriu aquele menino, e ele voltou a viver. Aí vem Elias, que se deitou sobre aquele menino, e ele voltou a viver. E vem Eliseu, que se deitou sobre aquele menino e voltou a viver. O interessante é que no Antigo Testamento só se conta duas histórias de ressurreição. São três. Mas de alguém que estava vivo e ministrou vida, foram apenas duas, que foi Elias e Eliseu. A terceira ressurreição que diz no Antigo Testamento é sobre o homem que é jogado na cova de Eliseu, e na hora que ele encosta nos ossos de Eliseu, ele volta a viver. Mas de alguém que estava vivo e ministrou vida sobre uma pessoa que estava morta, foram apenas duas vezes. E das duas vezes, a pessoa que estava morta foi coberta por alguém cheia do Espírito Santo. Então pare de querer viver sozinho. Pare de querer viver só a sua vida. Pare de querer viver do seu jeito. Porque quando você morrer, você vai precisar de alguém cheio do Espírito Santo. Mas graças a Deus que nós temos um Deus bondoso, que Ele te encontra aonde você morrer. Paulo, lá no início, aquele jovem morreu na igreja. Eliseu, aquele jovem em que Eliseu ministrou cura sobre ele, vida sobre ele, ele estava no campo trabalhando. E o filho da viúva de Sarepta, ele morreu em casa com a sua mãe. Sabe o que isso significa? Que não importa onde você morrer, não importa aquilo que está morrendo, se é a sua vida familiar, se é a sua vida financeira, se é a sua vida conjugal, se é a sua vida ministerial, Deus vai restaurar e vai ministrar cura sobre você. Deus vai ministrar cura sobre a sua vida, e a partir de hoje você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Quem crê nisso? Quantos creem nisso? Não importa aonde você está morrendo, esse não é o seu fim. Esse não é o fim do seu sonho. Esse não é o fim do seu projeto. Deus não começa algo na sua vida para terminar pela metade, não. O mesmo Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então pare de querer andar sozinho, porque quando o sonho daquelas pessoas morreram, a primeira coisa que
Deus colocou no coração delas procura um homem de Deus. Procura o homem de Deus. E se você acha que a sua vida não tem jeito, se você acha que o seu casamento não tem mais jeito, se você acha que o seu trabalho não tem mais jeito, eu creio que Deus me levantou essa noite como homem de Deus para ministrar vida sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. E agora nós vamos à última pessoa que estava morta. O nome dessa pessoa quando eu falar isso, você diz o seu nome. E o nome dessa pessoa diz mais forte, o nome dessa pessoa a terceira pessoa que estava morta somos nós. Eu e você. E o interessante é que nós não temos direito a nada. Nós fomos condenados. Nós seríamos condenados a morrer. Nós não teríamos direito a nada, até que um homem, diga isso, um homem chamado Jesus. Um homem chamado Jesus. Agora ele pega aquilo que tinha acabado. Ele pega a sua vida, os seus pecados. Ele pega os seus sonhos. Ele pega tudo aquilo que você tinha direito. Ele pega tudo aquilo, antes mesmo de você nascer, tudo aquilo que Ele já tinha projetado para você. Ele pega e se coloca pela frente. Ele se inclina sobre o seu pecado naquela cruz. Ele se inclina sobre as suas dores. Ele se inclina sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que estava destruído. E agora ele se inclina naquela cruz. E tomado pelo Espírito Santo, Ele dá a sua vida. Ele dá aquilo que Ele tinha de melhor, que era a sua vida, para dar vida sobre você. E não é qualquer vida, é vida em abundância. Ele pega tudo aquilo que você tinha de errado e coloca sobre Ele. E agora Ele diz: ei, está consumado. Está consumado. O direito que você tinha de morrer, de morte, está sobre mim, está sobre Ele. E Ele me enviou aqui para dizer para você: esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o fim do seu casamento. Esse não é o fim da sua família. Esse não é o fim da sua empresa. Esse não é o fim do seu ministério. Esse não é o fim da sua vida espiritual. Esse não é o fim da sua casa, dos seus sonhos. Ei, Ele levou sobre si a nossa morte, o direito de morrer, tudo aquilo que estava morto, Ele levou sobre Ele, para derramar sobre você vida e vida em abundância.
Continuando a história, Paulo, quando aquele jovem estava morto, Paulo se inclinou sobre aquele jovem e o abraçou. Eliseu, quando aquele jovem estava morto, ele o abraçou, se deitou sobre ele. Elias, quando aquele jovem estava morto, ele se deitou, tomou ele em seus braços. Deus, Ele quer tomar você nos braços dele agora. Ele quer trazer você de volta para perto dele. Ele quer trazer você de volta para o calor da vida dele, para dizer: esse não é o seu fim. Eu estou aqui, esse não é o seu fim. A vida que estava sobre Paulo, o Espírito Santo que estava sobre Paulo, foi ministrado através de um abraço. O Espírito Santo que estava sobre Eliseu foi ministrado através de um abraço, de um toque. A vida que estava sobre Elias, o Espírito Santo que estava sobre Elias, foi ministrado através de um abraço, de um toque. E agora Jesus, Ele quer tomar você em seus braços. Ele quer usar um homem de Deus, assim como Ele usou Paulo, assim como Ele usou Eliseu, assim como Ele usou Elias, e assim como Jesus fez. Ele quer tomar você sobre os seus braços para dizer: eu tenho o Espírito Santo para derramar vida sobre você. O remédio para quem está morto é estar perto de alguém cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo manda te dizer: esse não é o seu fim. Coloque-se de pé no seu lugar. Quantos aqui chegaram com seu casamento por um fio para terminar, para acabar? Quantos aqui chegaram e só ele sabe o que ele passou em casa antes de vir para esse culto? Quantos aqui chegaram e somente ele sabe o que ele está passando na vida financeira dele? Daquilo que ele está devendo, daquilo que ele precisa acertar. E quantas vidas ministeriais têm se acabado, têm morrido? Quantos sonhos e quantos projetos estão por um fio para acabar? Mas o Espírito Santo manda te dizer: esse não é o seu fim. Nós viemos ministrar Jesus sobre você. Nós viemos como homens e mulheres cheias do Espírito Santo para derramar vida sobre você. Feche seus olhos todos.